Vivemos no momento político. Vivemos no momento de escolhas, direções, da vida, daquilo que nós pretendemos viver. No nosso mundo, no nosso tempo, nós escolhemos os nossos governantes. No tempo bíblico não tinha essa escolha. Se ganhava na força, se ganhava na guerra. Hoje nós temos o direito, acho que é assim que se fala, de votar, direito de voto. Eu lutei muito para não falar desse assunto num púlpito. Eu prefiro orar, sei muito bem a minha direção, e não me vejo, não me encontro em lugar algum pedindo voto para ninguém, nem sendo partidário de algum partido. Porque Deus me chamou para ser pastor. O meu chamado é esse. O Senhor me chamou para a obra e para anunciar o Evangelho. Deus não me chamou para falar de política. Então, eu quero, antes de começar a falar, eu quero que você saiba disso. Primeiro, não tem um partido. Vou explicar o motivo para você. Porque os partidos, quer eles sejam de direita, quer eles sejam de esquerda, quer eles sejam do centro, eles vão ter um plano de governo, uma proposta de governo. E é bem possível que um dia o partido de direita tenha uma proposta muito ruim e que nós vamos ter que escolher entre esse partido e um outro partido qualquer. Então, acho que não é produtivo você lutar por partido nenhum. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui, eu acredito que em uma ou duas pregações, eu já falei aqui que a igreja ela precisa ter discernimento, porque ela nos garante que nós temos a mente de Cristo, e nós temos que buscar fazer a vontade do Pai. Eu não sei se vocês sabem, mas o anticristo, aquele que vai se levantar, ele vai ser primeiro um cara que vai trazer paz a todos. Ele vai cair na graça de todos. Ele vai fazer milagres e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. É o que a palavra fala. E aí, o meu cuidado é, de repente, a gente não estar torcendo para o anticristo da vida, sem discernimento de Deus, sem a mente do Senhor, sem ser guiado pelo Espírito Santo. E eu fiquei pensando como falar isso no meio desse caminho. Eu vim de vermelho hoje proposital, para que ninguém diga que eu tenho um partido. Ok? Mas o que nós precisamos ver? O que eu queria falar com vocês? É que em qualquer situação que a gente se envolva e que vai envolver a nossa manifestação, o nosso compromisso, inclusive com Deus, para que a gente faça uma escolha nas urnas, e isso vai ser domingo agora, nós temos que ter a mente de Cristo para poder nos guiar nessa hora. Amém? A palavra fala em Efésios 5, diz assim, e não sejais, 5:11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Nós não devemos e não podemos participar de nenhuma obra infrutífera
das trevas. Nenhuma delas. E aí eu queria dar um conselho para você. Primeiro, eu ouvi uma propaganda, eu acho que é do Burger King, alguém fazendo uma entrevista, né? Uma enquete perguntando em quem a pessoa iria votar, e ela falou que iria votar nulo. Vou votar em ninguém. E aí, então, eles ofereceram para eles o sanduíche, eles aceitaram, essas pessoas. Eles trouxeram um pão só com cebola dentro, o outro pão só com uma folha de alface. Eles abriram o pão assim e falaram assim, nossa, mas isso é horrível, eu não quero isso não. Aí a propaganda fala, não, mas isso é o que acontece quando você deixa os outros escolher por você. Então, nós temos o dever, como cristãos que somos, discípulos de Jesus, nós temos o dever de comparecer às urnas e cumprir o nosso papel de cidadania. Nós temos esse dever. Nós precisamos estar lá e participar. A gente não pode deixar para que os outros tomem, né, escolham por nós. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e não escolher uma escolha ruim. Entende o que eu falo? Sim ou não? Não escolher uma escolha ruim. Eu estou aqui falando justamente por conta disso, porque há 3 segunda-feiras atrás, toda segunda-feira a gente tem uma reunião aqui, uma reunião de oração na sala ao lado, e aqui a gente reúne com a liderança. Eu amanheci com uma palavra no meu coração. Eu não entendi muito, porque não tinha nada a ver com o meu contexto do meu ensino aqui aos líderes. Era a palavra que está em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, que Deus fala a Moisés assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E eu vim com aquele negócio no meu coração, falando, bom, em algum momento, Deus vai falar comigo o que Ele quer com esse negócio. E a reunião aqui já tinha acabado, a reunião de liderança, a gente já estava aqui naquele bate-papo de saída. E aí uma irmã da oração veio e falou assim, olha, vamos orar pelas crianças, porque ela é professora, e eu tenho visto muito ataque no colégio do diabo, eu tenho visto muito ensino errado, a gente tem lutado com muitas coisas, esse é um momento ruim. E nessa hora o Espírito Santo falou comigo, vocês não podem só orar, vocês têm que marchar. Existe uma eleição aí na frente. Se você só orar, não muda o resultado da urna. Porque quem aperta o botão somos nós. E eu fiquei aqui muito impactado, e chamei os irmãos para falar, falei, amados, olha, vocês são testemunhas que até hoje eu nunca falei disso. Aí teve uma irmã, acho que foi a Bia, falou assim, a gente estava esperando você falar. Eu falei, então, mas eu resolvi que eu não ia falar desse assunto. Porque acredito eu que nós temos o Espírito Santo, o livre-arbítrio habita em nós, mas existe muita falta de informação. Existe muito partidarismo. Existe irmãos tendo inimizades com o outro por conta de partido político. Partido político. Isso já é uma derrota para a igreja, que foi chamada para ser guiada por Jesus, para ter a mente de Cristo, para saber discernir entre o bem e o mal, para saber discernir da mão direita, da mão esquerda. Nós precisamos ter entendimento do que fazemos. Nós precisamos. Talvez o mundo, alguém vote num palhaço, tiririca, que não sabe o que está fazendo, não entende de política, acha que é engraçado. Talvez alguém vote porque vai ganhar uma dentadura nova, porque não sabe o que está por trás daquela dentadura. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo ela tem a responsabilidade de transformar o mundo segundo a renovação da sua mente. Paulo fala em Romanos, não vos conformeis com esse mundo, não assuma a forma desse mundo,
mas transformai esse mundo segundo a renovação da sua mente. E transformar esse mundo segundo a renovação da sua mente é transformar segundo aquilo que Deus renovou você. E, amados, tem princípios que são muito bem estabelecidos, bíblicos, para nós, aonde a honra, a decência, a santidade, a lisura faz parte da nossa vida. Onde nós temos que escolher, talvez, entre o menos ruim, mas escolher para que vivamos bem sobre a face da terra. Esse é o dever de todos nós. Nós temos que deixar as bandeiras de lado, os partidarismos de lado. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de Jesus. Eu prefiro ser de Jesus. Eu prefiro olhar para o Senhor e querer entender dele o que Ele quer para a nossa nação. O que Ele quer para a nação que eu vivo. E saber fazer a minha escolha em quem defende os meus princípios. Porque é um grande engano alguém achar que vai transformar o mundo com princípios errados. É um grande engano. É muito ruim isso. Eu não consigo, estou falando de mim, talvez você. Eu não consigo alguém que se envolve em um voto, porque quando você vota em alguém, você está, a palavra correta é essa mesmo, você está elegendo alguém para alguma coisa. Entende? Foi você que colocou aquela pessoa lá para fazer algo. Eu não consigo entender um crente que possa eleger alguém que vai contra os seus princípios. Que viva e veja o mundo da maneira que nós vimos, o tempo que passou aí. Gente enfiando o crucifixo no ânus, invadindo igrejas, botando cartilhas de ideologia de gênero nas escolas, querendo ensinar as crianças que é normal um homem casar com outro homem. Pode ser comum, amados. Existe uma diferença entre a palavra comum e normal. Normal vem de algo que é normativo. Isso é normal. Comum é coisas que sempre acontecem. É comum acontecer, mas não é normal. Consegue entender a diferença? Uma coisa é comum, outra coisa é normal. Nós temos uma norma para seguir, e essa norma é bíblica. Nós precisamos orar na hora de um voto. Eu não sei se vocês fazem isso, mas toda eleição eu oro, porque não é só votar num presidente, você tem que votar num senador, num deputado, tem que votar num governador, num prefeito. Entende? A nossa última eleição no Rio de Janeiro, os votos que elegeram o prefeito foram menor do que o número de abstinência de voto. Porque se absteram de votar entre o ruim e o menos ruim. Entende? Mas o que estava em jogo ali também eram princípios. O que estava em jogo eram princípios. E quem vai sofrer com isso no final são vocês mesmos. Somos nós. Somos nós que no final vamos estar orando, pedindo a Deus para mudar o nosso país. Eu me converti em 1989. Em 1989, eu já ouvia os pastores falando que o Brasil seria uma nação de primeiro mundo. Eu já ouvia os pastores falando que o Brasil seria um celeiro do Evangelho. Eu já ouvia pastores falando que o mundo todo iria voltar os olhos para o Brasil. Só que quando eu ouvia isso, era uma grande utopia para mim.
Porque eu ouvia isso quando existia uma inflação na época de 84%. A gente vivia assim, não podia dormir com dinheiro nem no bolso, nem no banco. Tinha que empregar em alguma coisa. Porque você comprava um carro hoje, por 10 mil, amanhã ele valia 17. Mas se você dormisse com teus 10 mil no bolso, você acordava só com 3. Ele só ia valer isso. Era um momento muito difícil. E quando alguém falava isso, eu pensava assim, cara, isso é uma loucura. Esses crentes são tudo doido. Novo convertido, então, quando ouve, fica... esse negócio vai acontecer nunca. Nós vivemos num tempo onde os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Nós vivemos esse tempo hoje, onde o mundo todo está olhando para o Brasil. E eu vi isso acontecer. Sou testemunha disso. Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando. Mas a palavra ela é bem clara. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche. O povo tem que cumprir com o seu dever de votar. E tem que votar certo. Tem que votar segundo os oráculos de Deus. Amém? Tem que olhar e falar assim, o que Deus quer? O que Deus pensa? Quem hoje Deus escolheria? Qual o caminho que Deus estava escolhendo para o povo? É assim, amados, que faz. Eu lembrei de um livro de Esther. Esther é um livro que fala de uma guerra, de um extermínio. Alguém que se levanta para exterminar com a nação de Israel. E a Esther é uma judia, Hadassah, eu acho que era o nome dela, que se tornou rainha. E foi essa mulher que Deus usou. Mas tem uma coisa muito interessante na história de Esther. Depois, se você quiser ler na Bíblia, é um livro pequeno, dá para ler. Tem uma história muito interessante nesse livro, que é assim. O rei, Assuero, ele já tinha deferido um dito, ele já tinha dado uma lei, que no dia tal, na hora tal, todos os participantes do reino dele poderiam se levantar e matar os judeus. Os judeus eram um povo escravo. Não poderiam se defender. Eles tinham só que simplesmente esperar a morte. Foi marcado o dia do extermínio. Mas como Deus usou Esther para mudar o jogo, e mudou com oração, ela pegou o primo dela, Mordecai, ou Mardoqueu, e pediu para ele botar o povo para jejuar, falou, jejue e ora por mim, que eu vou comparecer diante do rei. E ela não poderia comparecer sem ser chamada, se ela fosse, e o rei não estendesse o cetro para ela. Tem até a música do Toque no Altar, né? Que fala sobre isso, né? Toca na ponta do altar. Se ela tocasse na ponta do altar e o rei não estendesse o cetro para ela, ela morreria. Mas na hora que tudo ficou resolvido, o rei falou assim, eu não posso mudar o meu dito. Porque o rei falou, vai se cumprir. Mas ele deu o anel de autoridade para Mordecai, o Mardoqueu lá, e falou para ele assim, usa o meu selo da maneira que você achar melhor. E eles mandaram carta para todo mundo falando que o rei ordenou que o judeu poderia se defender. E naquele dia, o povo judeu se levantou, se defendeu, não foi exterminado, venceram a guerra, porque tinham dito que eles poderiam se defender. Nós vivemos nesse tempo hoje. Nós podemos nos defender hoje. Você pode olhar para os teus princípios e valores, se é que você tem, e está bem fincado em você, e fora de partido político, por favor. Se você olhar os teus princípios e valores e falar assim, eu vou nos meus princípios e valores, você pode se defender comparecendo a uma urna e votando nesse momento que nós vamos vivendo. Amém? Não só ora, mas comparece. Não só ora, mas se mobiliza.
Não só ora, mas se defenda. Em nome de Jesus. Amém? Acho que é isso aí. Foi bem rápido e rasteiro. Quero orar por esse momento, quero orar por você. Eu quero de novo falar para vocês aqui, não sou partidário a nenhum partido político, não tenho nenhum candidato de estimação, nenhum deles, porque não confio em homens. Não acho que a solução do mundo está nos homens, eu acho que a solução do mundo está em Deus, está em Jesus. Ele é a solução do mundo. Mas na hora que nós temos que votar por alguém, nós escolhemos. A gente escolhe a mulher que a gente vai casar, o homem que a gente vai casar, a gente escolhe o trabalho que a gente vai fazer. Não é assim? Nós escolhemos. A gente escolhe a igreja que a gente vai pertencer, ao pastor que a gente vai ouvir. Tudo é uma escolha na vida. E quando nós temos que escolher, a responsabilidade está sobre os nossos ombros. E quando você escolhe errado, você está participando daquilo. Você faz parte daquele negócio. Não compactueis ou não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-a. Antes, reprovai-a. Em Romanos 1, Paulo fala sobre o perfil do homem sem Deus. E ele fala assim, olha, são dignos de morte os que tais coisas praticam, como também aqueles que consentem, que praticam. Então, um voto é um consentimento. Você está falando assim, eu dou anuência a isso. Então, nós temos que pensar muito bem na hora de votar. Ser bem responsável na hora de fazê-lo. Amém? Em nome de Jesus? Podemos orar? Pai, nós te damos graça por um dia tão festivo, tão alegre, tão livre. E, Senhor, nós somos livres, isso é muito bom. Tu nos reúne dessa forma, não temos liturgia, não temos nada para seguir, Senhor, mas vivemos aquilo que o Teu Espírito nos proporciona a cada dia. E hoje, Senhor, que dia feliz, Senhor. Porque hoje nós apresentamos novos, Senhor, nós apresentamos novos batizandos, Senhor. Nós apresentamos crianças, uma nova geração diante de Ti aqui, Senhor. Nós somos testemunhas da renovação e da restauração na vida do Súliba, da Tainara, Senhor, porque Tu és testemunha das nossas orações incessantes por esse dia, Senhor. Tu és um Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Tu ouve a oração dos Teus filhos. Senhor, Tu estende as Tuas mãos sempre. E nenhuma palavra Tua volta vazia, Senhor, porque Tu és o Deus de toda consolação. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Então nós queremos Te agradecer por isso. Muito obrigado, meu Pai. Deus, eu quero, Senhor, orar por esse tempo que vamos ter agora essa semana, orar pelo dia das eleições. Queremos Te pedir, faz com que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Toca no coração de homens e mulheres, porque Tu tem esse poder de fazer isso, Senhor. Afinal de contas, Senhor, quem converteu aquela multidão ao Rio Jordão para o arrependimento foi o Espírito Santo, Senhor. Não tinha, Pai, nenhum programa de marketing, nenhum anúncio, Senhor, nenhuma propaganda, não tinha nada disso. Mas era um movimento espiritual, Senhor, que trazia homens arrependidos, Senhor, diante de Ti para serem batizados, Senhor, pelos seus pecados e terem uma nova vida em Cristo. Nós queremos ver esse Teu mover nesse tempo agora, Senhor. Arrasta uma multidão de gente para fazer com que a Tua vontade prevaleça. Porque Tu és poderoso, Tu pode fazer isso, Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai, por cada um dos meus irmãos que vieram aqui. Quero Te pedir, Senhor, que a Tua bênção repouse sobre a vida deles. Que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor. Também para aqueles que estão em casa, Senhor, nos assistindo, Senhor, recebam agora da graça e do poder do Senhor sobre a Tua vida. Eu Te louvo por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.